Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já abri aqui, tô esperando a Marcinha chegar, tô esperando a Dani. Feliz de ver vocês aqui com a gente hoje para falar sobre relacionamentos abusivos, o que a história da Maria Callas tem a nos ensinar, e o que nós podemos aprender a partir dessa história sobre esse tema que é tão caro e tão importante para todos nós. Então, muito feliz mesmo de ver vocês. Eu vi a Nana, vi a Liege, coisa boa. Estou esperando então, nós temos ainda uns minutinhos. Vou esperar a Márcia e a Daniela para gente poder começar. Esperar um pouquinho, que ainda não são 8 horas. Eu comecei um pouquinho mais cedo. Imagino que daqui a pouco elas já entrem para a gente poder começar essa nossa live. Eu vou só fazer uns testes aqui, porque eu sou marinheira de primeira viagem. Normalmente a Márcia que abre. Só quero ver uma coisa aqui. A Márcia entrou. Vamos ver se ela pede agora para participar. Boa noite. Oi, Marcinha, tô vendo que tu entraste. Ó, a Márcia. Interessante que eu não tô conseguindo aceitar que ela participe ao vivo. Talvez tenha algum. Ah, não, deu. Vamos ver se ela consegue entrar. Oi. Oi, botei virada a câmera, vou Oi, sair andando. Dani, tudo bom? Bem-vinda. Tá conseguindo entrar? Tu colocaste ali que tá travando. Tá conseguindo? A Marcinha. Agora Viram, meninas? Que bom! Coisa boa, olá, tá travando um olá. pouquinho. Oi, tudo bem? Boa Oi, Oi, noite. pessoal, mãe. A mãe entrou aqui. bem-vindos. Oi, Vanilda. Ana. Olha quanta gente legal entrando aqui O que a gente está Rodrigo vendo tá aí a Ana também. Bia. Que Lucas, bom ver querido, vocês, gente. que saudade, coisa boa ver tanta gente querida entrando aqui. Coisa boa mesmo. Dani, um prazer te receber aqui para a gente falar sobre um tema tão importante, né? Coisa boa. Muito feliz por tu teres aceito o nosso convite, estares aqui com a gente hoje. A gente mata um pouquinho da saudade também, mesmo à distância, né? Lu, querida, eu que fico honradíssima com o convite. Para mim, sabe que é sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. Além do afeto, vocês são sempre fontes de aprendizagem, né? Querida, nós também contigo, tu sabe que é recíproco, né? Sei. E de, e de quanto tempo, né, Dani? Quantas conversas? Nossa, Posso não... dizer, a Marcinha sabe quanto tempo. Posso falar em voz alta? claro que Pode, pode. claro, Deve. imagina, deve. Corrige, Marcinha, são só 39 anos? Trinta e Isso nove aí. anos.
Mas agora eu vou tomar a palavra aqui um pouquinho pelo seguinte, porque sempre essas lives têm um tempo assim muito curto, digamos, para a gente poder conversar, né? E eu queria muito, então, nesse momento, agradecer a presença da Dani. A gente chama ela de Dani porque é muito importante dizer que a Dani, essa psicóloga que está aqui com a gente, uma profissional renomadíssima, né, reconhecidíssima pela qualidade do trabalho que ela realiza. Mas ela é minha amiga irmã de infância e, por consequência, da Lu também, né? Eu acho que é bem importante da gente contar essa melhor parte do currículo, né, Dani? Com certeza, Marcinha. Mas a Daniela Salgado, então, ela é psicóloga clínica, ela é terapeuta de casal, de família, sexóloga, tem uma formação sistêmica, né, bastante consistente, né, há anos estuda isso. E então, 25 só, Marcinha. 25 anos, né? Foi aluna do Moisés Groisman, que é uma referência nessa área, né? Da psicologia sistêmica. Então, por isso que a gente pensou muito na Dani, para poder conversar um pouquinho sobre todas essas questões que a Maria Callas, quando a gente falou dessa mulher formidável, né, extraordinária, do que ela suscitou em nós. Sempre que a gente fala de alguma mulher, né, no Elas em Nós, e quem nos acompanha sabe disso, essas mulheres, elas sempre têm coisas para nos ensinar. E a Maria Callas, ela, além da gente ter falado de vários aspectos dela dentro dos nossos episódios, né, Lu? Uma das coisas que a gente sentiu falta de explorar um pouco mais foi essa questão das relações abusivas, né? Porque a gente sabe que a Maria Callas viveu relações de abuso, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui com a Dani, e que essas relações de abuso, elas não foram relações, né, vividas num determinado momento da história dela. E que, assim como ela, muitas pessoas também vivem, quem sabe nós também já vivemos, né, situações assim, e às vezes as pessoas não sabem nem como se livrar disso, como resolver isso, e pior, né, Dani, como identificar que estão sendo, na verdade, digamos assim, eu não vou colocar assim vítimas, mas assim que estão envolvidas numa dinâmica de abuso. Então, Lu, Dani, querida, seja muito bem-vinda, né? E eu vou passar para a Lu, para que a Lu possa, então, iniciar um pouquinho a conversa contigo, e aí a gente vai batendo um papo sobre isso, né? E boa noite, pessoal. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ver? Consegue ver as três no teu celular ou tu só tá vendo a Lu? Travou? Gurias, tá, eu acho que travou. Bom, mas então, a Marcinha tinha passado, desculpem. Lu, Oi. Tu tá me vendo? Eu vejo vocês duas normalmente. Tá. Então tá. Tu nos vê, Dani? Bom, Eu só vejo tu, Lu, a Marcinha não, mas eu conheço bem ela há anos, eu imagino ela falando, não tem problema. Eu vejo normalmente. Mas, bom, então, Dani, a gente vai começar a conversar, né, sobre essa questão das relações abusivas a partir da história da Maria Callas. E, assim, com toda a tua experiência, né? Eu acho que a Márcia falou uma coisa muito importante.
uma das coisas mais difíceis, me parece, é a gente identificar, às vezes, que está dentro de um tipo de relação assim. E a Maria Callas, né, como a gente viu na história dela, a gente falou ao longo dessa temporada, a gente também falou nos episódios, a Maria Callas teve todo um histórico de relacionamentos abusivos desde a infância, né? A mãe... E isso acabou se reproduzindo. Começou pela mãe, né? Que é uma figura fundamental. E me parece que isso acabou, né? Mas assim, foi um padrão que acabou se reproduzindo ao longo de toda a vida dela. Dani, o que eu queria te perguntar, então, como primeira, né, pergunta para a gente começar a nossa conversa, como que essas experiências na infância, o quanto elas afetam a nossa vida adulta? Bom, antes de responder, eu quero de novo agradecer agora formalmente o convite, que eu sei que me senti muito valorizada, embora eu já saiba do carinho de vocês por mim, o amor e o meu por vocês, mas estar aqui nesse programa de vocês, no Elas e Nós, que eu sei que é um investimento emocional imenso das duas, eu tenho certeza, eu me senti assim, grata pela confiança, porque vocês não convidariam só pelo carinho. Então, muito obrigada, minhas amadas. Com certeza não. Com certeza não. Eu sei, porque vocês são muito competentes, admiro horrores. Gurias, seguinte, eu tô achando fantástico já o início, porque a gente tem a tendência, agora está em voga, ainda bem, falar sobre os relacionamentos abusivos, mas só se fala nas relações conjugais, nos namoros, nos afetos, e pouco se fala que uma família também pode ser abusiva, que uma família pode ser tóxica. Então vamos pensar. Tudo que a gente vive na infância forma quem a gente é hoje. Os registros que a gente tem, as vivências que a gente tem ao longo da vida, principalmente na infância, eles vão montando quem nós somos e, mais do que isso, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, pensando sob a ótica de Maria Callas, que teve sim uma mãe abusiva, que teve sim uma mãe que a controlava além da conta, né? Não controle e cuidado de mãe, mas manipulava, teve um pai ausente. Então, todas essas questões deixaram esses registros nela de como é se relacionar, do que é ser amada. Amor é isso. Porque a gente tem esse mito. Bom, pai e mãe amam incondicionalmente. Pai e mãe são perfeitos. Para criança pequena, os pais são sempre os heróis, né? Herói nunca está errado. Então, se a minha mãe me trata assim, ela tem razão. Então, é errada sou eu, ou esse é o modo que se ama alguém. E eu vou na vida adulta, desculpa, Marcinha, só para eu concluir, na vida adulta, a minha tendência é repetir, primeiro, a forma de amor que eu tenho como registro, me relacionar. E segundo, eu vou deixar a Marcinha falar, que senão eu me alongo, mas assim, ó, uma coisa para me lembrarem depois de falar, não é só a forma de ser tratada, mas o papel que eu ocupo na minha família, eu tendo a ocupar mais tarde nos meus relacionamentos futuros. Depois eu posso explicar sobre isso, se vocês quiserem. Não, mas era exatamente... Dani, eu agora interrompendo aqui, eu acho isso fundamental, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a história da Maria Callas. Depois, por favor, não vamos sair dessa live sem tu aprofundar isso, essa questão dos papéis. Eu só queria fazer um comentário aqui. Tem muita gente especial para mim que entrou aqui dentro dessa live, viu? E eu queria dizer, Laurinha, querida, tô te vendo aqui. As amigas da Manu, né, Dani, estão aqui. Mas tem uma colega minha muito amada, Maria Cristina França, que entrou aqui. É uma honra te ter aqui, Cris. Um beijo enorme, querida. Todos, né? O Wilson. É só uns que eu vejo porque passa muito rápido para nós, mas eu como vi, eu queria dizer. Mas assim,
Dani, em relação a isso que tu colocaste, né? Eu acho que essa ponte, quer dizer, a gente se constitui como pessoa dentro desse universo familiar, né? E eu acho que as primeiras referências, que foi o caso da Maria Callas, né? Quando ela percebe que a mãe entende ela como um utilitário, vamos colocar assim, né, Lu? E aí tu pode me ajudar e colocar que primeiro ela era a filha que não prestava, de certa forma. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela não atendia aquela expectativa que a mãe tinha. A mãe tinha perdido um filho homem, né? Ali, loiro, de olhos azuis, e daqui a pouco vem aquela menina morena com um olhão preto, acima do peso, né? E que de repente parecia assim, poxa vida, né? A minha frustração é essa menina não tem serventia para nada. Até que daqui a pouco ela enxerga, opa, eu tenho uma mina de ouro aqui, então eu vou usar e abusar dessa mina de ouro. Mas a base de relações afetivas que ela teve foi uma base muito utilitarista, eu diria assim. Eu acho que eu estou sendo generosa ainda com os pais dela, né, nesse sentido, e uma base muito pobre em termos de troca, de cuidado, de amor genuíno, de generosidade, daquilo que caracteriza o amor de um pai e de uma mãe, de cuidado, né, Lu? E aí, Dani, e aí eu acho que isso a gente leva para a vida, né? Porque deixa quase, desculpa, eu já vou me metendo, Lu, qualquer coisa corta tu lá em cima, sabe como é que é? Eu tô aqui numa posição, assim, de aprendizagem e de oitiva. Hoje eu só ouço aqui, porque eu tô no sistema, eu tenho muito a aprender com você, e aí contigo, Dani, eu tô aqui, se eu tiver que falar alguma coisa da história, eu falo, mas eu tô aqui encantada te ouvindo hoje. Adinha. Olha só, Marcinha, quando tu estava falando, eu fiquei visualizando quase que uma fenda dentro da pessoa se formando, dentro da Maria Callas se formando. Como se tivesse uma cisão, um buraco dentro dela. O buraco que faltou ser preenchido por esse afeto maternal, pelo cuidado maternal, e ficou simplesmente uma ferida ali dentro, um oco. E quando a gente deixa, isso só falando da falta do afeto, sem falar dos maus tratos, né, da visão abusiva, né, sem falar da visão utilitária. Eu primeiro me remeti, tocou no meu coração isso, enquanto te ouvi, eu me remeti a uma criança nascendo para frustrar as expectativas maternas. A mãe que queria um outro menino lindo, maravilhoso, e nasce, e tu tá toda errada, tu não é nada disso, já parte desse princípio. Tu não veio substituir o irmão perfeito. Porque tem um dado que crianças que nascem após a morte de um irmão, muitas vezes carregam em si o peso, inclusive, de quase que viver uma vida por dois, de ser um pouco eu e um pouco o outro que não está aqui, o outro que morreu. Então, carregam um peso até na sua identidade. Né? Eu sou eu ou eu tenho que agradar meus pais e ser um pouco ele também, ou ela, quem foi antes de mim. Então eu vejo no consultório, até às vezes pacientes que eu vou me dando conta na história, eu vou pesquisando, e aparece alguém que morreu lá atrás, logo antes, e eu me dou conta, eu canso de dizer, escuta, tu tá vivendo duas vidas. A tua é mais uma, com peso imenso. E aí eu já vou me adiantar que eu lembro, eu assisti todos os episódios de vocês, porque eu nunca perco uma temporada e aprendo horrores. E eu lembrei da Maria Callas, né, e da Maria, só Maria. Olha que interessante. Eu ia falar, exato. Exato. Fala, Dani, não fala, Dani, porque era bem o que eu estava pensando agora, né? Quem sabe, no fundo, ela não queria ser a Maria e acabou virando a Callas para cumprir um papel que não era dela. Ganhamos nós, mas ela, né? Ela sofreu. Eu nunca vejo, eu acho muito simples muitas vezes, né? E eu me cuido muito aqui no consultório, ter uma visão linear. Eu sou assim por causa daquilo. Mas eu digo que um sintoma, isso é fala minha, não está nos livros, que vocês sabem que eu simplifico tudo, né?
Eu deixo mais acessível. Eu digo que um sintoma é como se fosse assim, um tronco de árvore com várias raízes. Isso Então, o aí. sintoma está aqui, ela viver como duas, ela ter sido vítima, ou estar dentro, porque é uma dinâmica, relação abusiva, digamos que é o sintoma. E conforme a gente vai olhando, a gente vai achar uma raizinha aqui, outra raizinha aqui, outra ali. Então, eu poria, talvez, essa vida após a morte de um irmão tão desejado, aquele irmão garoto dourado, né? Isso, Ela vir idealizado. após isso seria, sim, provavelmente, um peso para ela em uma das nossas raízes. Uhum, exato, com certeza. E isso faz com que ela, na verdade, digamos assim, tenha escolhido trilhar o caminho, né? Claro, ela não vai se queixar de ter sido a grande Maria Callas, digamos assim, né? Porque ela, como disse a Lu, em alguns momentos na nossa temporada, né? Esse triunfo todo que ela conquistou foi a base de muito esforço. Mas, Uhum. obviamente, ela fez tudo isso, talvez, porque me parece assim, para conquistar esse amor primário, né? Primeiro, que é o amor que a gente tem pela mãe, pelo pai, e me parece na história dela, ainda por cima, que esse amor pela mãe era o grande objeto, né, de busca dela, porque na Sim. verdade o pai, apesar de ter sido mais ausente nas duas referências que ela tinha, ele conseguia ser mais continente que a mãe, ele conseguia ser mais, eu diria assim, mais amoroso dentro das referências que ela tinha do que a mãe, né, nessa comparação, entende? Então, me parece que toda a Uhum. busca dela era para buscar um reconhecimento por essa mãe, mas Sim, sempre numa dinâmica de abuso, né? Eu não sei. exato. Até porque a Marcinha pensa, eu falei antes daquele vazio, né? Daquela fenda dentro Isso. dela, por exemplo, da criança que não foi amada, cuidada, nutrida emocionalmente. Aí, onde é que eu me destaco? É na arte, é na música, eu vou ser a melhor possível, eu vou ser, é aqui o meu lugar. Porque vocês podem ver nessa cisão, ela foi a artista, o mulherão. Eu não vou dizer o fim dessa frase, o mulherão, foi, mas emocionalmente, na vida privada, afetiva, sempre foi aos tropeços. Então, ela Sei. jogou toda a potencialidade, o ser olhada, o ser admirada. Ela precisava dessa troca com o público, ela precisava dessa afirmação pelo olhar do público, já que não teve pelo olhar familiar, né? Uhum. Ela Exato. usou positivamente, se a gente pensar, porque tudo que nos acontece, eu digo muito, eu sei que é uma frase de chavão, mas eu acredito piamente, que não importa só o que a vida fez com a gente. Chega uma idade que a gente está adulto, maduro, consegue entender, a gente tem que também pensar o que, que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. E ela Uhum. conseguiu utilizar, né, este vazio em um aspecto da vida dela de uma forma saudável. Uhum. Pelo menos de uma forma a crescer, né? Exato. Essa é a minha Exato. visão, pelo menos. Dani, escuta, e a gente sempre tem uma preocupação assim em poder, né, trazer essas reflexões para porque a gente vive hoje, assim, né? Então, o que eu queria te perguntar, e Lu, tu vai junto, né? Nós vamos juntas aqui, mas Sim, é sim, assim, estamos juntas aqui, não te preocupe. sim, sim, não, eu digo assim, não quero falar demais em relação a ti, isso que eu quero colocar. Mas assim, ela se sentia, ela cresceu, então a gente falou, né? Ela construiu essa figura da grande Callas, né? Da grande dama, diva da ópera, enfim. Mas a mulher sempre ficou num plano secundário, né? Aliás, ela tinha uma autoestima, ela sempre se sentiu muito insegura Mas como mulher. Você tá me escutando, Dani? sim, sim, tô. Sim? Tá. Então, assim, ela teve uma época que ela tinha excesso de peso, ela se sentia muito reconhecida pela sua faceta como cantora, mas ela tinha, né, por outro lado, esse sentimento de menos-valia como mulher, né? Assim, tanto que ela faz um primeiro casamento, na nossa visão, ou na minha visão, isso, né? Muito mais, me parece, para buscar um conforto emocional quase que
paternal, né? Do que propriamente um amor, assim, o amor e ter o companheiro. Ela procurou um pai, digamos assim, alguém que cuidasse dela, que a amparasse emocionalmente. Essa foi a escolha dela, se é que a gente pode dizer que foi uma escolha. Mas no final, né, Lu, há quem diga que ela foi explorada por esse mesmo marido financeiramente. Portanto, ela também não escapou da dinâmica do abuso. Sim, por ele, por outros amantes que ela teve, né? Teve aqui o caso que nós referimos no episódio, quando que ela ia viajar e, se não me engano, foi para o Uruguai. Ele deu o bilhete para ela e fez ela assinar um contrato em que ele teria direito a parte dos ganhos dela, e ela não tinha nem ideia do que ela estava assinando. O cara tentou dar um golpe nela. Era um cara casado, com quem ela se envolveu, assim, ela fazia aula de canto, né? E aí ela foi se envolvendo com esse homem também dentro, uma pessoa que nunca se mostrou verdadeiramente disponível para ela, então era óbvio, né? E ainda por cima deu um golpe nela. Eu acho que ela sofreu muito isso. Depois, durante a vida adulta, também golpes da mãe, que tentou extorquir dinheiro dela. Eu acho que é uma constante, né? Isso que a gente. Então, assim, voltando ao marido, sim. Eu não me lembro mais agora o que tu perguntou, mas assim, me empolguei e comecei a falar. Tu vê só, o que eu quero, eu queria conversar com a Dani é o seguinte, né? Ela procurou uma relação num primeiro momento em que ela aparentemente não estava tão vulnerável afetivamente. O que eu quero dizer com isso? Ela não tá. Quando a gente ama, né? Ama assim, de corpo e alma. Tanto assim, esse comentário. Intensamente, né? Não, mas assim, a gente, na verdade, se coloca numa condição de vulnerabilidade. A gente se entrega para o outro, né? De alguma forma. E ela é uma avaliação que eu faço, ela se entregou ao marido, mas num certo nível de afeto. No nível do afeto da criança, que vai ser cuidada, que vai ser nutrida, que vai ser amparada, entende? E ela deposita naquele marido, e até várias biografias dela mostram que eles não tinham um casamento emocionante do ponto de vista... Ontem tu falou sobre a questão sexual, né, Dani? Do ponto de vista sexual. Até do ponto de vista sexual. Erótico, da atração, da química, ou seja, ela buscava outro tipo de conforto ali. E mesmo assim, ela acabou sendo abusada numa dinâmica específica de abuso por este homem que cuidou dela ao longo de muitos anos, mas que dizem que ao final explorava ela, né, financeiramente, economicamente, enfim. Marcinha, vocês falaram tanta coisa aí que eu poderia, se eu tivesse feito anotações, em vez de ficar tão concentrada aqui, eu até diria que eu falaria 1 hora sem parar sobre cada ponto do que vocês falam. E vocês sabem que eu falo mais que a boca. Mas eu quero te falar uma coisa, então, para tu não ficar... Sabe o que é que eu queria te dizer? Em cima de tudo isso que eu falei, o quanto isso ainda é frequente nos dias atuais, não só envolvendo abusos financeiros, mas também abusos emocionais. Global. Isso. Tá, deixa eu pegar então, porque senão eu vou construir a partir do final do que tu tinha dito antes, que tem a ver, começou por aí, e eu vou organizar meu raciocínio, porque senão tá cheio de ideias aqui, vocês sabem que eu penso muito rápido, a boca não acompanha. Então, é o seguinte, primeiro, uma coisa que eu tinha até me preparado para trazer é o seguinte, ela ficou com a referência paterna, sim, mais forte, mais nutritiva, como tu falou, né? A mãe o pai era mais nutriente de afeto do que a mãe, mas vocês não esqueçam de uma coisa, gurias, a gente tem que cuidar para não idealizar situações. O pai era ausente. Então, é muito mais fácil a gente idealizar, pelo menos, a menos que eu esteja errada, né? Ela foi para a Grécia. Posso fazer um parênteses? Por favor. Desculpa, tu não tá errada, tu tá certíssima. E tem um dado da biografia dela que confirma isso.
que enquanto ela estava fora, né? E já depois adulta, eu tenho certeza que esse pai foi ausente. E ela escrevia cartas, ela idealizava exatamente esse pai e contava. Aí até que ela finalmente foi para os Estados Unidos e teve o contato próximo com esse pai. E aí ela viu, foi uma decepção para ela. Tudo isso que tu acabaste de dizer. Só que ela tinha uma certa vergonha de admitir isso. Então, nas cartas para os amigos íntimos, tu vê que ela acha exatamente, mas daí para fora, não, o meu pai. O pai idealizado. Exato. Então, pensem, construam um raciocínio comigo. Obrigada, Lu, por me esclarecer, porque eu queria ter certeza antes de falar aqui. Pensem comigo, tá? Vocês sabem quando morre alguém, que às vezes até aprontou horrores, mas todo mundo vai no velório, é maravilhoso, olha que santa criatura, porque não tá mais ali mesmo, né? Daí vira idealizado. Então é mais ou menos isso. Ela tinha uma mãe que era referência, que era presente, mas presente tóxica, presente que denegria, que maculava ela emocionalmente, que desmerecia. Ela veio não só após a morte de um irmão idealizado, filho ideal, como ela tinha uma irmã que era a bonita, muito melhor que ela. Então ela era toda negativa aos olhos da mãe, ela era desmerecida. Aí o pai que não está ali, bom, quem não me maltrata e não está perto é melhor do que quem está. Eu sinto me maltratar, eu idealizo. Simples. E aquilo que eu ia dizer antes, inclusive dos papéis que a gente ocupa na família, né? Eu quero, ou do que nos falta nas famílias também. Eu quero muito ser amada. E a menina que a gente era fica dentro de nós. Ela seguiu, a gente vê muito forte nela, essa menina, a vida toda, em busca de ser amada. Aí ela encontra um homem mais velho, que parece ser protetor, que parece ser cuidador. Eu achei quem vai cuidar de mim. E se ela tinha idealização da figura de um pai, que era isso que um pai faria, ela buscou sim nesse marido o pai que ela idealizou, do cuidador, que ela criou dentro dela. E aí ela foi para essa relação. Respondendo agora a tua pergunta, Marcinha, eu gosto de contextualizar antes. Olha só, se eu, tá, por mais que ela fosse aquele mulherão como artista, Claro. ela, a autoimagem dela, a referência dela era desse tamanho. Ela, dentro dela, ela era ainda menina, errada, que não corresponde à expectativa, que é julgada, que é discriminada, que é tudo de ruim. O que acontece? Como mulher, ela continua assim. Aí a gente abre, a gente se fragiliza. E a gente abre espaço para o outro ser muito mais que a gente. E uma relação de abuso é uma relação de desigualdade. De poder, um tem mais poder, um é melhor, um se coloca assim, o outro se coloca diminuído. Então, por mais que aparentemente no início fosse ser uma relação de cuidado, de afeto, no fundo era uma relação de pai e filho. Gente, eu vou ter que falar uma frase que eu uso no consultório. Posso, se vocês me autorizam, falar o que eu quiser? Claro, Filha transa com pai. Filha transa com pai? Olha, não é para acontecer. Não deveria. Vocês entendem que se eu entro com um papel numa relação, que um fica paternal e outro filho, não vai ter mesmo essa vida de casal, vida sexual. Agora a sexóloga falando, daí eu me permito falar abertamente. Não vai ter esse tipo de relação que tu disse, como é que tu usou a palavra, Marcinha, emocionante do ponto de vista de casal? Não vai ter, porque eles estão com papéis não de homem e mulher. Outra coisa, se eu sou uma menina, no caso dela, que fui criada do modo em que minha mãe, que eu falei lá no início, o amor para mim é isso, foi o que eu aprendi, é ser explorada, é ser usada. Se eu tô num casamento que eu acho que esse homem pai vem me cuidar, então ele me ama, e para eu ser amada, o que eu aprendi é deixar que me explorem, não é o que eu vou repetir nos meus relacionamentos? Exato.
Exato. E Com aí, certeza. e aí eu te pergunto, né? E eu sei, até a Andrea, que é uma ex-aluna minha, que está aqui assistindo com a gente e fez um comentário hoje, né? Ela disse assim, isso existe muito, e a gente sabe que existe muito o quanto nós estamos, às vezes, ou muitas vezes, envolvidos em relações de abuso e a gente nem se dá conta disso, né? Que para mim foi o caso dela, por exemplo. Né? Ao longo da vida dela, ela estava envolvida em relações de abuso e ela não tinha consciência disso. Porque o próprio Meneghini, que era esse primeiro marido, ela era tido como, nossa, né, o marido, né? E, na realidade, na dinâmica interna, a gente sabe que ele acabou abusando dela, explorando ela, né? Ela foi o grande ganha-pão e ele, inclusive, marcava concertos para ela, óperas, apresentações umas atrás das outras, porque, na verdade, né, de modo que ela pudesse render mais e mais dinheiro, ela não aguentava mais e ela estava colocada nesse tipo de situação. Por quê? Porque, na verdade, ela estava atendendo a um desejo dele, porque ela estava querendo ser a menina, né, adequada, a menina que agrada ao papai, vamos colocar assim. Exato. E a mãe dela já não fazia isso com ela, já não ia ser, ela não era para ser o ganha-pão da mãe, ela levou para o casamento o mesmo papel. Dani, e olha só, daí eu fico pensando assim, né? Porque a gente sempre quer, bom, como é que a gente se dá conta que a gente está envolvido numa relação abusiva? Porque assim, ó, muitas vezes essa relação deles dois era uma relação de calmaria. Eu vou colocar assim, de calmaria, de uma amizade imensa, né, Luciane? Eles tinham uma amizade. Sim, as coisas. E eu vou apimentar. Depois que tu terminar, eu vou apimentar a tua pergunta para Dani. Apimenta mais, segue. Porque eu vou trazer assim, ó, porque a gente aqui está pensando, né, em relações amorosas, mas eu vou te pedir para ampliar isso daí, porque a gente pode estar vivendo relações abusivas no trabalho, entre amigos, na família, e agora vem a pimenta que eu vou botar. Às vezes a gente está numa relação abusiva e sendo vítima de abuso, quando teoricamente a gente é que detém o poder. Quando teoricamente, eu vou dar um exemplo, num trabalho a gente é o chefe e a gente está sendo abusado pelo subordinado. Parece incrível, mas isso pode ou não pode acontecer, Dani? Claro que então, pode. Assim, essa é a pimenta que essa provocação que eu quero fazer. Eu acho que eu vou já deixar uma folha e a caneta para ir botando tópicos, porque vem essa enxurrada que dá para a gente desmembrar. Vamos começar assim. Olha só. Bem lembrado, Lu, que relação abusiva, vamos bater muito nessa tecla. É importantíssimo a gente saber que a relação abusiva, que o casal, né, que o casal afetivo tá mais em voga, mas todos os campos. A gente pode ter o amigo abusivo, o funcionário abusivo, o chefe abusivo, então a gente pode ter e a família abusiva. Então, em qualquer lugar. Eu vou começar pelo fim aí, pela tua pimenta. Olha só, relação abusiva, tá? O abusador é aquele que manipula através de movimentos, ele pega os pontos fracos da sua vítima, digamos, do abuso, e ele vai cerceando e usando de situações de chantagem emocional, muitas vezes, pegando a fragilidade. Colocar culpa. É isso que eu ia dizer, eu ia chegar lá. Então, por exemplo, o chefe, tá? Se é um chefe muito comprometido com o trabalho e tem aquele funcionário que se vitimiza, mas que se vitimiza para obter ganho do chefe, para obter vantagens, favores, ou que o chefe tem que estar sempre disponível. Sabe quando vai sugando? Vai como um polvo cercando esse chefe, pegando atenção. Daqui a pouco o chefe não tem tempo de fazer outras coisas,
pensei agora no trabalho público, porque ele tem que olhar só para a demanda daquele funcionário, e daqui a pouco esse funcionário pode começar a fazer intrigas que afaste o chefe dos outros, fofocas dos outros colegas, para que aí ele se alie na tentativa de se aliar a esse chefe. Então, tudo isso tu vai te apossar, tudo que tu te apossar de uma pessoa, tu pode começar a pensar como indício, sim, de uma relação mais abusiva. Não sei se ajudou um pouco pensando por aí, que eu não tinha ainda parado. Fez sentido? Total. E Total, Dani. Aí eu vou primeiro... Eu tô rindo aqui. Tu deve estar enxergando alguma situação. Olha só, daí antes de ir para o que a gente gosta de falar, que é a relação conjugal, eu vou falar da família. Gente, eu bato nessa tecla porque mais difícil do que identificar uma relação conjugal abusiva é identificar quando tu está numa família abusiva. Porque tu vem de uma hierarquia, os pais e o filho. Os filhos, aquilo que eu falei no início. Os filhos que são criados nesta família, eles só conhecem isso. Essa é a referência. Então, eles podem estar extremamente maltratados, num ambiente doentio, e eles não conseguem identificar, porque isso, embora adoecendo, esse é o normal para eles. Entende? E se submetem a tudo e se sentem culpados. Por exemplo, eu vou pegar se fosse a mãe da Maria Callas, xingando, chamando de inútil, que é a filha feia, a filha incompetente, não vai ser nada. Ela não vai olhar, a minha mãe é doente, a minha mãe não tem afetividade. Não, ela vai olhar e dizer, eu sou tudo isso, sim. É assim que as mães falam com as filhas, sim. E ela vai se diminuindo, então é muito mais difícil para uma criança que cresce num lar abusivo identificar. É só quando começa a conviver com amigos, vai na casa de algum amiguinho, na escola, e aí a criança começa a se dar conta, e o pré-adolescente, tem alguma coisa errada, a casa dos outros não é que nem a minha. As outras mães não tratam assim. E aí começa a dar um nó, mas dá muita culpa. Olhar e pensar que talvez não seja eu que seja tão o problema assim, tá? Então, esse é só um spoilerzinho, assim, para pensar, gente, como pai e mãe são importantes. A gente vai errar sempre. A gente erra por amar, geralmente, mas esse mito, e às vezes essa criança que passa por essa situação que eu imaginei agora, como existe o tal do mito que eu chamo da família perfeita, comercial de margarina, a Sagrada Família. E a gente ouve assim, não, mas família ama, não é bem assim, eles fazem por amor. E o que acontece? A criança se sente desautorizada, não pode nem pedir ajuda, porque sempre tem que atender e obedecer. Imagina, todo mundo endossa que pai e mãe fazem tudo por amor. E a gente não dá voz a essa criança. Aí entra o papel da escola, né, Marcinha, pedagoga. Mas tu sabe que eu fico pensando, né? Também, às vezes, as pessoas têm estruturas tão... Eu vou colocar esse nome assim, tão pouco saudáveis, que elas podem ser pais e mães, e o fato delas serem pai e mãe não concedem a elas uma saúde necessária, por exemplo, para amar da forma como deveriam. Às vezes, tu tem aí uma questão até de ego, eu vou colocar assim, né? Eu tenho que ter a razão, eu tenho que impor o meu modelo e eu não estou aberto para poder escutar e para poder me reformular. E eu acho que o papel de pai e de mãe é nesse... Uma coisa que eu penso assim, eu acho que a gente é muito... Com certeza a gente é muito falho. Não tenha dúvida, nós somos seres humanos e a gente está sempre tentando, né? Acertar, mas a gente erra nesse caminho, e isso é natural, é normal. Agora, o que eu vejo assim, ó, o quanto a gente, e isso eu acho que vale para todo mundo, é disponível para se colocar de maneira verdadeira e genuína em xeque. Exato. De fazer essa autocrítica, tu entende? Por exemplo, na condição de mãe, eu vou errar com a minha filha. Errei já inúmeras vezes, mas querendo acertar genuinamente. Agora, eu volto para trás, assim, eu penso, eu errei aqui. Será que eu errei? Por que eu errei? O que eu fiz? Por que eu fiz?
o que me motivou a fazer isso é eu ter razão ou eu querer que ela, né? E aí, esse jogo da culpa, a gente poder ser vigilante, porque eu acho que essa questão de culpar, a dinâmica da culpa que é diferente de responsabilizar, e eu acho que isso a gente tem que poder fazer a diferença, né? Isso é fundamental para quem assume um papel de pai, de mãe, e que é, na verdade, a base, né, para todas as relações afetivas que esses sujeitos vão ter vida fora, né, ao longo da vida. Então, enfim, são reflexões, né? Perfeito, até porque, Marcinha, a gente assumir, olhar para a gente, ver o que a gente errou, não é para depois ficar se culpando e sofrendo, que dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não, não é para ficar se culpando, é para aprender com a situação, refletir e começar a fazer movimentos diferentes. E sim, a gente vai errar, e às vezes, eu mesma, ai, Daniela, tu é terapeuta de família, de casal, psicóloga, tu não erra, né? Mentira, na minha casa eu sou mãe e eu vejo com o meu coração também, eu não vejo com o meu cérebro e com os olhos. Então, sim, eu erro muitas vezes, procurando acertar, e já aconteceu de situações, de alguma outra situação que eu voltei atrás, refleti, e não me custou nada, não é baixar a hierarquia nem nada disso, olhar para uma das minhas filhas e dizer, bah, sabe aquela situação? Me dei conta que eu fiz errado, me desculpa. Vamos fazer diferente, ou vamos construir diferente. Eu não vejo problema algum, pelo contrário. Eu acho que tu até ensina atitudes para as tuas filhas, para o teu filho, né? Desde humildade, de que a gente pode crescer, que pode aprender e voltar atrás. Claro, claro, e É. reconhecer isso, E né? reconhecer, Dani, como tu, já pedi mais de uma vez desculpas pro meu filho. Eu também, É, nossa. errei. É. Escuta, Pisei na bola. Lu, Marcinha, fala. eu só ia dizer que ficou pendente o foco principal antes, que eu esqueci a pergunta que eu comecei a falar do trabalho, a relação abusiva, aí da família, e eu queria lembrar qual era a pergunta, se tu quer voltar ou Não, não. na verdade, eu vou juntar aquela com essa, porque, Lu, eu vou juntar a 2 e a 3, pode ser? Junta aí, pode. Na pode verdade, juntar. assim, a minha questão toda é essa situação toda vivida pela Maria Callas, né? Porque depois ela acabou se envolvendo com o Onassis, e com o Onassis ela teve inúmeras situações de abuso. Vamos colocar assim, culminando com o fato de ele, daqui a pouco, ela ficar sabendo pela imprensa, sei lá, né, que ele iria casar. Fala, Lu. Sim, ele levou ela para Londres, né? Porque ele fez exatamente o que a Dani falou, ele manipulou ela, ele era manipulador. Ele levou ela para Londres, e ela, com a ilusão de que ela iria casar com ele, e lá ele criou uma situação para provocar ela, porque ele sabia que ela ia ter uma reação e ia ir embora. E aí ela ficou sabendo pela imprensa que ele casou com a Jaqueline Kennedy. Ele já estava com todo o caso, toda a situação armada, pensada. E ele foi manipulador não só nesse momento, né? Nossa. Ele foi manipulador, dizem que ele drogava ela, que ele abusava até sexualmente dela, há muitos relatos, né? E foi uma relação extremamente conturbada, essa relação, né? E sempre a gente lembra desse episódio, né, Marcinha, que é o que tu vai trazer, que é esse momento em que ela, no meio de uma relação, acreditando que ia casar com ele, uma relação em que ela era publicamente a namorada dele, né, tal, ela fica sabendo que ele casa com a Jaqueline Kennedy assim, né? Então, uma coisa muito, muito louca, né? Entre nós. Até meio icônica, assim, né? Quase que um ícone desse abuso, digamos, uma materialização de tudo que foi vivido. Mas, assim, o que eu queria problematizar um pouco contigo, Dani, é como é que tu vê as relações abusivas entre os casais atualmente, né? E como é que elas se apresentam hoje, assim? Como é que tu no teu trabalho tem percebido isso? E que alertas, de repente, a gente pode ter, né? Para refletir, será que eu... Porque, Dani, deixa eu só fazer um comentário, assim, antes de tu falar, mas o seguinte...
Às vezes a gente acha que relação abusiva é a relação em que o cara bate na mulher ou a mulher no cara, em que né? Tu nunca imagina, e eu tô falando isso de um jeito bem, assim, grosseiro, de certa forma, porque eu queria que a gente pudesse explorar um pouquinho, né, as diversas nuances do abuso e o quanto às vezes tu imagina que tu tá numa relação harmônica e que ela, na verdade, é pautada pelo abuso. Se isso é possível de existir ou não. Sim, muito sim, vejo todo dia. Marcinha, então vamos botar de uma forma mais didática, pode ser? Olha só, vamos pensar o seguinte: o abuso pode se dar de 3 maneiras individuais, separadas ou juntas. Então, a gente pode pensar no abuso físico, que são as agressões físicas, né? Que são horríveis, eu não vou me aprofundar nisso, mas que elas são visíveis, elas não deixam dúvida. Uhum. O abuso sexual, que mesmo numa relação, a Lu comentou agora há pouco, né? Ela era abusada sexualmente, a gente pode estar num relacionamento. Quando a gente diz não, é não. Hoje, não. Hoje eu não quero. E tem casos que pode ser abuso sexual do ponto de vista da chantagem. Eu fico te coagindo tanto que se tu não fizer sexo comigo hoje, tu vai achar que eu vou embora. E tu vai e tu te submete. Não, tu não faz, tu não atua, tu não tem uma relação sexual. Tu te submete ao prazer do outro, ao mando do outro. Ou pode haver, sim, estupro dentro do relacionamento. Uhum. Quando a pessoa não quer e o outro pega força. Quando droga, como vocês agora há pouco falaram, embebeda e não é de um jogo erótico do casal. Esse tipo de coisa existe nas relações e são visíveis. A questão é, o terceiro tipo de abuso que a gente está entrando aqui é um abuso que muitas vezes é velado e é mais difícil, que é o abuso psicológico, emocional. E esse abuso, e depois eu quero perguntar para a Lu, que eu soube que entrou alguma coisa sobre isso na legislação agora, que foi reconhecido, né? Mas este abuso é um abuso que a pessoa não sabe, muitas vezes, ou tem dúvida de que está sendo abusada, ou como tu falou, Marcinha, pode estar sendo abusada num campo da vida dela e não nos outros. Por exemplo, primeiro pensem comigo, o abusador, né, ou a pessoa abusiva, a gente fala ou porque é mais fácil, até porque está falando baseado em Maria Callas, eu vou seguir nesse livro. Pode ser qualquer. Pode Na ser vida qualquer real, né? Na gênero. vida aqui. Haja vista Johnny Depp, né? Mas olha só, Exato. pensem comigo, uma pessoa abusiva não vai chegar para você no primeiro momento, no início da relação, com uma carteirinha dizendo, olha aqui, oi, tudo bem, eu sou abusivo. Não vai chegar. A relação abusiva começa de uma maneira insidiosa. Ele é, aliás, o abusivo costuma ser muito sedutor, muito cativante, cerca de cuidados, de olhares, de carinhos. E a pessoa que tem tendência, porque, gente, não vão gostar de eu dizer isso, tá? Eu sei que ninguém vai gostar, que eu posso ser julgada, execrada, mas eu preciso falar. Relações conjugais são 50% de cada um. E quando se instaura uma relação com dinâmica abusiva, existe sim o abusador, mas existe a pessoa que se permite, que fica na situação de ser abusada, passível do abuso. Daniela está dizendo que ela faz por gosto? Não, eu estou dizendo que é sem querer, que não é que ela participe e diga, assim como ele não diz, ó, minha carteirinha, né, de abusador ou a minha de vítima, não. Mas o que acontece? A pessoa que está se fragilizando, quanto mais se fragiliza, quanto mais autoestima baixa, é um grande ganho para pessoas abusivas. Então, quanto mais tu vai abrindo mão de ti, mais espaço tu dá para o outro
abrir mando, domínio da tua vida. E o abusador começa a ser assim, eu diria para a gente identificar, voltando à pergunta, porque senão eu vou viajando aqui. É isso, vamos ver como é que a gente... Porque, Para a na gente verdade... pensar, quando tu tiver num relacionamento que tu comece a questionar, foi assim mesmo? Eu realmente entendi? Eu me senti desmerecida? Mas não, foi impressão minha, ele não fez por mal. E tu começar a justificar o outro. Essa crise de ciúme dele é porque ele me ama. E aí tu começa a abrir mão de ti mesmo. Ou quanto à tua aparência. Tu tá feia, tu envelheceu, tu tá... Não, mas tô dizendo isso só para te ajudar. E tu vai começando a te encolher, né? Começa a diminuir tua imagem. Não tenho... vou ter que falar, não tenho tesão por ti, mas não é por ti, é porque tu tá descuidado. E começa, sabe, a te cercar e te esvaziar, e tu fica na dúvida. Ou brincadeirinhas, mas é burra mesmo, né? Não, não dá uma dentro, essa... e a pessoa começa a se sentir que não tem capacidade mesmo. Só que ela não consegue dizer para ela, não, peraí, é ele. Ela começa a questionar, porque o outro costuma dizer assim, ai, eu tava brincando, tu é muito sensível, nossa, que mimizenta, entende? Então, são aquelas agressões, eu posso ser, voltando à pergunta, eu posso ser íntimo amigo teu, a gente pode se dar bem, pode gostar de fazer um monte de coisa junto, mas tem um campo, às vezes, que eu fico te desmerecendo, que eu fico te fragilizando, que eu fico te esvaziando de ti. E se eu não sou segura de quem eu sou, eu deixo, isso entra na gente. E é muito fácil. Então, por isso que eu disse antes, existe a pessoa que faz o ato, né, de desmerecer o outro, diminuir, e se a gente não está com uma autoestima forte, se a gente não se trabalha, se a gente não perpetua, estando numa relação, não perpetua um espaço da gente, uma fortaleza da gente, se a gente se perde da gente na relação, a gente fica muito mais passível de ser vítima, sim, de uma relação abusiva. Só para complementar, tem uma frase, e isso eu vou plagiar do Groisman, tá? Que é ele que falava muito nos cursos, e bom, eu sou cria dele, né? Foram anos, então deixa eu aproveitar isso, eu aprendi muito com ele. Ele sempre diz, sabe aquela frase, tu é o tudo para mim, tu é meu tudo, o fulano é meu tudo. Ai, o que significa teu namorado, teu marido? É tudo para mim. Ninguém pode ser o tudo de ninguém. Ninguém pode ser tudo para ninguém. Se tu és tudo para mim, o que eu sou para mim, qual é o meu espaço para mim, eu me esvazio eu vou brincar, de mim. mais que tudo. Né? E aí o que acontece? Eu me esvaziando de mim, eu sei bem, eu te conheço, Marcinha, eu já estou lá longe, mas eu não vou. Isso depois fica no privado, a gente fala. Mas só para concluir esse raciocínio, assim, quando o outro está demais o tudo e eu me esvazio de mim e começo a viver em função do outro, eu boto a minha vida na mão do outro. Então eu começo a me despersonalizar para ser o que o outro quer. Se o outro começa a exigir coisas de mim e mudanças, não crescermos juntos, mudança de mim para me adequar a ele, fica atenta. Tu pode estar numa relação abusiva. Eu queria te perguntar, porque assim, ó, é claro, é um assunto muito complexo que tem muitas nuances, assim, né? E na verdade, assim, mas uma coisa que eu refleti esses dias sobre esse assunto é que eu acho que quando a gente está numa relação saudável com uma pessoa, ambas as pessoas crescem. Sim. Eu acho que sim. Elas crescem. Agora, quando tu tá numa relação, porque, claro, que não é saudável, que tem uma dinâmica, assim, meio disfuncional, digamos assim, que fica aquela coisa meio entranhada negativamente, assim, de dependência. Aí tu percebe que a pessoa, que alguém tá parado.
Tu entende? Que aquela pessoa não... Porque eu acho que o relacionamento, Dani, um relacionamento que é saudável, ele vai estar sempre a serviço do crescimento de alguém. Do crescimento de alguém, de ambos, mas de ambos numa perspectiva ampla, assim, né? E não de eu estar me sentindo cerceado. Toda vez que eu me sinto cerceado de alguma forma, perdendo a minha liberdade até de ser quem eu sou, né? Eu acho que esse relacionamento tem uma dinâmica, não é que um seja abusador e o outro, não, mas a dinâmica, ela tá se colocando como uma dinâmica de abuso de alguma forma. Não sei Marcinha, olha só, a relação saudável, ela é passível de trocas, tá? Eles vão se complementando, mas não é uma complementariedade rígida. Eu sou sempre o fraco e tu sempre o forte, eu sou sempre a filha, tu o pai. Não. A relação saudável, os dois é ganha-ganha. Hoje tu pode estar mais fragilizado, eu te ajudo. Amanhã eu tô, tu me ajuda. Hoje eu acho que eu posso te puxar, vamos estudar, vamos crescer, vamos aprender. Amanhã tu me incentiva, alguma coisa na vida. Mas ambos se puxam para cima e ambos crescem juntos. A relação, acho que aí chegou a resposta que tu queria. A relação abusiva é rígida, só um ganha. A vida é a serviço daquele um, e geralmente o que está sendo abusado se esvazia de si porque vive em função do outro e faz tudo em função para o crescimento e o preenchimento emocional e agradar apenas o outro, o abusivo da relação. Clareou? Não, sim, é que a minha preocupação... Lu, fala. Não, e eu queria te perguntar uma coisa, Dani. Sobre a manipulação do abusador. Ele também agrada, né? De vez em quando. Ele às vezes morde e assopra. Não tem essa atitude? Sempre. Tu acha, olha só, mesmo numa relação abusiva, tá? Ok, a gente sabe que o abusador, ele tenta separar, além de diminuir a autoestima do abusado, ele tenta isolar, tá bom? Vamos pensar assim, isola da família, dos amigos, por quê? Porque daí ele virou tudo que eu falei antes, por mais que esteja meio ruim, que eu me sinta desconfortável, mas eu amo tanto, ele é tudo pra mim e ele me dá... Aliás, eu quero falar do dinheiro nessa questão também. Mas, olha só, se ele é tudo, como é que eu vou deixar dele? Eu não vou ser nada sozinha. Mas, mesmo assim, se ficar ruim a ponto da pessoa se dar conta de estar insustentável, a pessoa vai largar dele. E o abusador não quer ser largado. Então, o que acontece? Um pouco eu dou, um pouco eu seduzo, eu sou querido, eu sou carinhoso. Aliás, não estou te monitorando. O outro por tudo que eu faço de errado. E assim, ó, eu não entendi. Eu disse que eu responsabilizo o outro por todas as atrocidades que eu cometo. Sim, se eu faço uma coisa errada, é o outro que me fez fazer essa coisa errada, não fui eu. Que é a questão da culpa. O tempo inteiro o abusado fica ali se sentindo culpado. Aí ele teve uma crime, a culpa é minha, fui eu que errei, porque eu sou desqualificada mesmo. Mas entende que ele não faz só isso. Isso é bem importante o que vocês trouxeram, gurias. Para identificar, porque senão podem sair da live pensando, alguém pode estar em uma relação abusiva aqui e sair da nossa live pensando assim, eu não tô, porque eu não sou maltratada o tempo inteiro, ele até me seduz, ele me cuida. Então, vamos deixar muito claro. Muitas das vezes, tá? Na maioria das vezes, o abusador tem momentos de extremo carinho, de fazer surpresa, de dar agrados, de ser... Ele é sedutor na maior parte do tempo. E é pela sedução que ele te desqualifica. Mas eu sou tão bonzinho contigo, como é que tu tá reclamando de mim? E aí eu vou achar que eu é que sou louca quando eu me sinto desqualificada, entendeu? Então ele não é pelo maltrato. É pelo quase o tempo inteiro, muitas das vezes, por bons tratos, por sedução. Aí eu te ligo, te monitoro o dia inteiro, tu não pode ir até a esquina sem mim. Mas não, tu tá entendendo mal, como é que tu fica te sentindo sufocada? Eu tô te cuidando, eu sou tão atencioso. Aí a pessoa pensa, eu que sou louca, e ingrata ainda. Que eu não tô vendo tudo que ele faz por mim. Claro. E aí a pessoa, como tem as partes muito boas, mas sabe que dali a pouco pode vir uma chapuletada, pode vir uma crise de ciúme horrorosa, pode vir a virada,
do jogo, ela passa se cuidando sempre para manter essa parte boa, porque depois o ruim também é muito ruim. E se dá o ruim, a culpa ela sente que é dela. Então ela passa numa corda bamba. Uhum. Então a E eu, pessoa tem que entender isso, que Dani, tem a parte boa, porque ninguém ficaria tanto tempo se fosse só ruim. Diga, Marcinha. não, e uma questão que eu acho que é bem importante é que assim, a gente tá tão. Eu acho que a pessoa que é abusada, e até a gente geralmente fica 1 hora, né? Nós já passamos da 1 hora, então tá liberando quem quiser Não sair, libera brincando, ninguém, fiquem à vontade. interessante Mas aqui, menina. nós vamos concluir a professora que mexe, né? Que diz A pessoal. professora já tá dando. Marcinha, Mas a terapeuta não libera, a terapeuta diz então, só sai da Não, mas prisão eu quando queria eu abrir a vamos, porta. vamos para a conclusão. É, Então. exato. O que eu queria colocar é o seguinte, que eu acho que por exemplo, que quem não consegue ter muita intimidade consigo mesmo, de certa forma, acaba não sabendo direito perceber quando está sendo abusado. Por que eu tô colocando? Olhe para dentro de si. Não, porque quando tu fica desconfiando da tua própria percepção sobre as coisas, quando alguém coloca em xeque a tua percepção e tu começa a te sentir meio louco, meio fora do eixo dentro do relacionamento que tu tá, e eu acho que isso vale para qualquer instância, sabe? Tanto trabalho, quanto relacionamentos afetivos, quanto relacionamentos familiares, de amizade, né? Eu acho que a gente, na verdade, quando a gente consegue perceber que a gente está meio sem conseguir se dar conta se isso é meu, se isso não é meu, se isso é real, se isso não é, mas eu percebi, eu senti isso de um jeito e o outro vem e me traz toda uma série de argumentos que, de certa forma, desconstrói aquilo que eu estou sentindo, percebendo. Eu acho que tu tem que ligar assim um sinal de alerta, sabe? Eu ia comentar, um psiquiatra muito amigo meu, eu já vivi coisas nessa vida, né? Não foram poucas, e eu divido aqui um pouquinho, assim, e ele disse uma vez para mim, Marcinha, nunca duvide da tua intuição, né? Porque já houve momentos da minha vida em que eu pensei, eu tô louca, eu tava percebendo algo que estava acontecendo, e a outra pessoa me dizia, não, isso não tá acontecendo, tu é louca, isso, e só que aquilo pulsava dentro de mim e por um tempo eu comprei a ideia de que eu que estava viajando, entende? Só que não. Então eu acho que esse exemplo, digamos assim, né, que eu estou trazendo aqui, exato, a Débora disse assim, é muito difícil reconhecer, desconstruir, reconstruir, com certeza. Exato, gaslighting, isso mesmo, isso é gaslighting. E o gaslighting merecia, para mim, uma outra live só de gaslighting. Né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que isso, pra gente que tá vivendo hoje, talvez seja um indicador quando aquilo que brota de ti entra em choque com o que a realidade te oferece. Pare, observe, mas para isso a gente precisa estar em contato íntimo com a gente mesmo, né? Perfeito, Marcinha, perfeito. É se escutar, né? Mas a gente tem que ter muita força e uma boa percepção, autopercepção, para confiar na gente. Mas eu achei ótimo esse psiquiatra. Não duvida dos teus instintos, porque tem um sinal de alerta. Posso só dizer uma coisinha? Vocês sabem, conhecem a amiga de vocês suficientemente há 39 anos para saber que a pessoa é muito metida, que quando tá com uma coisa, bota uma coisa na cabeça e não quer deixar de fazer, ela vai e ela fala e ela muda a dinâmica. Então eu só quero dizer que se já tá acabando, tem uma coisa que antes de entrar, eu estava esperando vocês já, o nosso horário prontinho, e eu sentei aqui eu estou no meu consultório, peguei um papel, uma caneta e botei algumas dicas preventivas. Ótimo! E antes de encerrar, eu não quero deixar de ler algumas ideias que me surgiram espontaneamente. Não foi uma coisa assim, vou na bibliografia, mas coisas que eu vejo no dia a dia. Até porque, Dani, eu acho bem legal, né? Teve bastante gente conosco, gente que vai poder assistir essa live que vai ficar gravada, né, Lu? Então, a gente pode recorrer a ela depois também, tranquilo. Pode ir. Posso? Olha só,
partindo do princípio que o abusador se linka com a fragilidade. Quanto a própria pessoa, né? E aí eu já ia dizendo, se eu sou a dodói na minha família, eu vou procurar alguém que reforce isso, que me cuide como a dodói, eu já sou frágil. Ou vários outros aspectos que eu ia falar antes sobre os papéis. Então, assim, o abusador reconhece fragilidade ou tenta transformar frágil a pessoa, que é aquilo que eu falei de cercear, tá? Partindo desse princípio, para a gente ficar mais protegida, vou ter que pôr os óculos para ler, óbvio. Eu coloquei aqui, mantenha um espaço seu na relação. Não se perca no relacionamento. Preserve uma instância e a sua identidade. Mesmo, e eu sei que a Marcinha diria, mas a gente vive em prol. O amor, a gente quer fazer tudo junto, sim. Mas olha quantas vezes, né, Marcinha, nós conseguimos tirar um tempinho, manter uma amizade, manter um vínculo. Então, tenha o seu espaço na relação. Não viva só em função do outro. Não assuma a culpa integral de tudo que acontece na relação. Lembre-se, num relacionamento é 50% de cada um. Então, se alguma coisa está indo bem, se vocês estão harmônicos, responsabilidade dos dois, eu não falo em culpa. Mas se dá uma briga, deu um estouro na relação e a tendência do abusador é botar a culpa em ti, e a tendência da pessoa que já está tão fragilizada é assumir as culpas, lembra dessa frase, 50% de cada um na responsabilidade. Não assuma sozinha. Se você vê a sua parte que pode mudar, lembra, você pode mudar, mas o outro também pode. Não é tudo responsabilidade sua. Não deixe de ter uma fonte de renda. Isso é uma briga minha constante com as mulheres aqui no consultório. Daniela, mas tu quer pregar moral na vida dos outros? Se for ajudar, eu quero. Por quê? Dinheiro não é só dinheiro, dinheiro é poder. E a maioria das pessoas que ficam em relacionamentos abusivos é porque elas têm medo, inclusive as mulheres, ou que o homem ganha muito mais e elas têm medo de não sustentar filho, ou elas têm medo, nunca não trabalham, não têm uma fonte de renda, né? E aí acabam ficando submetidas, porque o dinheiro manda o que se faz na família, o que se faz quando está na relação. Ou se fica prisioneira e não sai da relação. Então, gente, sem falar que o trabalho, não precisa ser um trabalho formal, mas com uma fonte de renda, te ocupa e reforça a tua autoestima. E esse reforço da autoestima, tu fica mais forte, tu te admira e muitas vezes o outro vai te admirar mais pela profissional que tu é ou pelas conquistas que tu faz nesse campo. Então, cuidado, mesmo que diga, não, tu não precisa trabalhar, pensa bem, mantenha uma fonte de renda, eu acho importantíssimo. Deixa eu fazer um atalho, lembra Sim. do Onassis? Não, tu não precisa cantar, vai tirar uma folga agora. Ele Desculpa, fez isso com a Maria. Da situação. Exatamente. Viu como a gente vai identificando? Outra, eu poria, pense o que essa pessoa significa para você. O que ela representa? Olha de frente. Será que é amor ou que é só amor? Ou será que ela está ocupando como para Maria Callas? É o cuidador? É paternal? Eu estou aqui porque eu dependo? Ou maternal? Para mulheres isso, né? Que lugar Homens e mulheres. Eu estou com essa pessoa porque eu tenho medo de ficar sozinha. Gente, ou sozinha ou sozinho, eu não preciso, na hora que eu faço as pazes comigo, eu não preciso estar com alguém, eu escolho estar com alguém. E isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, que papel o outro está representando? É só por medo de ficar sozinho? Como é que então deixa eu... Aí vem a última coisa que eu tinha posto. Se olhe com mais carinho. Ache o que tem de bom em você e na sua imagem física também. Porque muitas vezes é por aí que se pega, tu não vai arranjar mais ninguém, tu é feia, então fica comigo mesmo, né? Então se olhe com carinho, faz as pazes com você, acha seus pontos fortes, pode tentar melhorar, mas se tentar é por você, não para agradar o outro, porque se alguém quer que tu mude no teu físico ou no teu jeito, se quer que tu mude alguma coisa em ti, essa pessoa não te ama. Porque quando a gente ama, independe do físico, quando a gente ama de verdade, a gente ama o ser humano.
que é. E o físico vem junto, é o que nos atraiu. Então, se você tiver que mudar algo para agradar alguém, você abra o olho. Faça as pazes, se olhe no espelho, veja seus pontos fortes, veja suas forças também no que admirar para além do físico. Na hora que você fizer as pazes com você, você não se submete mais a relação abusiva nenhuma. Até porque, né, eu queria te dizer isso, esse é um ponto bem importante que agora a gente já passou da 1 hora, nós estamos aqui mesmo e vamos continuar. Mas assim... Agora a professora já entrou. A professora já foi pro intervalo. Vocês vão salvar? Sim. Tem 1h20, 1h30, se não cai. Tá. Não, tudo eu bem. acho. Mas então, o que eu queria colocar é o seguinte, a gente vive num momento, num tempo... Isso não é de hoje, né? Mas que essa questão que tu colocou do aspecto físico é muito, né? Como se fosse uma condição sine qua non e as pessoas se confundem em relação ao que é amor, o que é... Quer dizer, o que é atração física, enfim, o que eu quero colocar com isso é o seguinte, a nossa condição física não sustenta absolutamente nada. Né? Até a atração química, né, Dani? Eu acho que isso é uma coisa importante. Ela também não parte. Tu tem uma química, uma atração inicial e aquilo acontece, mas não é isso que sustenta. Isso tem que acontecer. Mas não é por um modelo ideal, é por algo, eu vou usar uma expressão, acho que é por algo químico, vamos colocar assim, que acontece, né? Uma atração que não é uma atração de, checklist, a Luciane é loiro, olho azul, eu é moreno, olho escuro. Moreno. Mas eu casei com um loiro de olho azul. Não, tudo bem. Mas eu ainda tô tentando moreno, Lu. Mas o que eu tô mexendo com isso, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Na verdade, o que a gente está colocando é que as pessoas, eu acho que hoje a gente vive num mundo tão cheio de objetificações, digamos assim, que na verdade a gente se perde um pouco nessa questão de o que eu mostro, o que eu apresento para o mundo e de fato aquilo que me satisfaz, tu entende? Então tem todo esse jogo assim de aparentar, de ser, de viver. É nesse sentido que eu tô colocando, né? E eu acho que é muito importante que a gente se dê conta o que eu sinto, calma, Dani, o que eu sinto quando eu encontro determinada pessoa e o que acontece desse encontro. Dani, a professora tem que deixar os alunos participarem agora. Não, eu vou deixar, mas eu vou brincar. Mas é como ela sabe disso. Uma vez eu vi um outro cara falando, um outro psiquiatra falando e dizendo o seguinte, né? Que o amor, ele tem que ter uma grande amizade, né? Uma cumplicidade enorme e uma borbulha erótica que tem que estar ali entre as pessoas, viva, constantemente. E isso não tem nada a ver com físico, isso tem a ver com aquilo que a gente sente quando está na companhia do outro, né? E eu acho que isso é muito especial, assim, é nesse sentido que eu tô colocando. Só vou fazer uma pausa que eu nunca faço em live nenhuma, nunca paro para cumprimentar ninguém, mas deixa eu dizer que eu tô com uma honra, porque aqui acabei de ver umas palminhas da pessoa que foi minha professora na faculdade, Lacete Cojucaru, que foi quem me apresentou a psicologia sistêmica, fez com que eu me apaixonasse. A primeira formação eu fiz com ela. Ela hoje mora na Europa, não lembro aonde, e eu morro de amores até hoje. E fiquei envaidecida de vê-la aqui com a gente, gente. Eu não tinha como não assinalar a presença da Lacete aqui, porque alguém muito especial na minha história, na psicologia, no meu amor. E numa dinâmica, ela fez um dia, era para dar uma flor para alguma colega, e ela tá na Alemanha. E eu entreguei para ela, e disse, um dia eu vou ser que nem tu, Laci. Então, saber que ela tá aqui me aquece o coração. Marcinha, só voltando, ela tá na Alemanha, o marido da Luciane é alemão. Só voltando... Quando tu estava falando antes, e eu gostei, e eu concordo contigo, eu acho que não dá para a gente radicalizar. Não é só essa questão física, né? Da química inicial, tá? A gente se atrai pela... É bonito, não é bonito? A química, mas se mantém pelo conjunto da obra. Chega uma hora
os dois vão envelhecer se ficarem juntos, os dois não vão ter mais a mesma aparência, a gente procura se cuidar, mas enfim, né? Mas tem uma outra questão que é o contrário. E também não dá para perder 100% a química, porque uma relação Exato. sem a química, e é o que eu digo no consultório todo dia, quando aparecem as pessoas com baixo desejo, a gente tem que trabalhar isso, porque a gente só trabalha o que incomoda, é diferente dos assexuais, que é outra instância. Mas assim, se não houver o vínculo sexual nessa relação, o desejo, que é o desejo pela pessoa como um todo, eu não desejo o teu corpo quando eu te amo, eu te desejo, isso inclui o teu corpo, aos meus olhos é assim, né? Então, assim, nesta hora que a gente tem a afetividade, eu acredito que a gente pode ter tudo, a afetividade, o companheirismo, a troca, mas é necessário aos meus olhos, e o que eu estudei na sexologia, o que diferencia uma amizade de uma relação conjugal. Não é o sexo, não é a chama do desejo, porque assim, ir ao cinema, ir jantar fora, eu faço com amigos. Ué, teu cunhado, Marcinha, não é meu grande amigo com quem eu saio para cima, para baixo, vou a cinema, janto, faz tudo isso, Gustavo, né? Claro. Mas ele é amigo, não tem outra coisa aí, né? Por quê? Porque a amizade, o que diferenciaria uma relação, o par conjugal ou par afetivo de um casal, de namorados ou marido e mulher, é a sexualidade, é aquilo que numa relação monogâmica a gente só pode fazer com o nosso parceiro, se é o combinado, né? E Dani, porque a gente estava falando de relacionamentos abusivos, esse é o nosso tema, né? E muitos abusos, como tu mesmo colocou, acontecem por acusações nesta área aí, né? Como tu disseste. Isso, para mim, posso estar. Imagina se eu fico doente, por exemplo. Então, agora eu sou descartável, porque eu não estou muito interessante nesse momento. Vamos colocar assim, né? Perfeito. Entende? Marcinha, tu me fez lembrar, desculpa, eu vou te interromper, mas tu me fez cair uma ficha que eu não falei antes, que se eu não falar. Eu falei na parte do abuso sexual, eu falei que forçar o ato sexual é abuso. Sim. Mas negar veementemente, Também nunca ter o ato sexual e tu manter a pessoa que tem, não é um acordo, nós vamos ser um casal assexual, não. Nós somos um casal, o contrato do casal é casal global, inclusive a sexualidade, mas hoje eu não quero, hoje eu não tenho desejo por ti, hoje eu te deixo na seca, amanhã tu quer, ah não, mas tu tá feio, eu não vou transar contigo. E a pessoa fica, tu negar tu não fornece esse prazer e essa completude na relação. Também a gente pode pensar como uma situação abusiva. Com certeza. Dani, querida, nós estamos, já é 1h20 de live, né? Esse tema é um tema super instigante. Eu acho que a gente queria te agradecer. Eu adorei as recomendações que tu deste, né? E eu acho que a gente, em cima disso, pode pensar um pouquinho, né, sobre a natureza das relações que a gente leva nas nossas vidas, em todos os âmbitos onde a gente está inserido. Sejam amizade, amor, trabalho, né? Enfim. E a gente te agradece, né, Lu? Eu acho que tu também de coração, a gente se vê todo dia, eu e tu. Sim, Mas Dani, eu agradeço por adorei, te ter aqui. aprendi muito contigo aqui hoje, adorei. Eu queria te agradecer, assim, realmente, de coração, como disse a Marcinha, por poder pelo privilégio de te ter aqui conosco, de tu teres tirado parte do teu tempo, né, tão precioso
para compartilhar aqui conosco. Para mim, foi uma super alegria e um super aprendizado. Muito, muito, muito obrigada. E a gente agradece todo mundo que está aqui. A gente sabe que tem movimentos de entrada e saída, a gente que chegou um pouquinho depois, ou que pegou o final, mais o final. A gente quer dizer que a live vai estar disponível também no nosso canal, né? No canal do YouTube, do Elas em Nós, e no próprio Instagram também a gente vai disponibilizar a live. Então, muito obrigada a todos novamente e que a gente siga, né, nessa vida. Obrigada, Bia. Obrigada a todos que estiveram aqui e que a gente tenha coragem, né, para buscar relacionamentos saudáveis e estabelecer rupturas com tudo aquilo que envolve uma dinâmica abusiva na nossa vida. Obrigada, Derek. Adorei te ver aqui. Um abração. Obrigada, gente, a todos todos e todas que tiveram com a gente aqui hoje. Foi uma conversa super interessante, nos deixou, assim, foi uma felicidade poder compartilhar esse tempo com vocês. Gurias, muito obrigada. Deixa eu agradecer. Um beijo enorme de coração, que eu não te vejo sempre, mas hoje tive o privilégio de passar um tempinho contigo, que eu estava com saudades também. Morrendo de saudade. E deixa eu agradecer e só aproveitar e dizer que tem também, me sigam no Insta, @psicóloga Daniela Salgado, que lá tem muitos vídeos sobre relacionamento, e no canal Atitude Canal, é meu canal no YouTube, e agora teve uma temporada que eu tô falando de separação. Hoje, aliás, fecha o carrinho, eu lancei essa semana meu curso Atitude na Separação, para mulheres, né? Seremos mulheres de atitude pós-separação, encerra hoje à meia-noite. Mas fora isso, lá tem muitos vídeos sobre o tema e eu faço lives com muita frequência. E, gurias, obrigada pelo prazer de estar com vocês. Eu ficaria mais 10 horas. Aliás, eu fico a vida com vocês. Muito obrigada, sou honrada. Amo as duas, não posso deixar de dizer. Nós também. Obrigada, querida. Beijo, pessoal. Obrigada. Pessoal. Beijo. Boa noite a todos. Obrigada, noite. gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Eu vou encerrar, então. Encerra, Boa grávida noite. aí. Uhum.